Meus amigos, chegamos ao fim, vamos arrumar ideias então, vamos ver o que é que falámos assim sumariamente. No primeiro vídeo dei uma breve introdução sobre o software, né? Até fomos à página, falámos de preço dos diferentes módulos e do software de base. Já sabem, o software de base estava lá e depois tinha estes dois módulos que são vendidos separadamente. Podem comprar tudo junto, não é? Mas pronto, isso deixa ao vosso critério. Nesse primeiro vídeo também falei de um ponto importante que era exportar dados, que é uma funcionalidade que eu utilizo muito no software quando quer fazer assim um estudo com mais anos, que pode ser assim daqui ou aqui em cima, no menu em cima. Falei também das sugestões que o software dá relativamente a apostas e múltiplas, muito engraçado. O Bet Trackers, que é para terem um registro digital das vossas apostas, e da ferramenta de Poisson, a maneira como ele utiliza a ferramenta de Poisson, apesar que no canal já falei da Poisson de forma mais elaborada do que ele faz aqui no software, mas não deixa de ser muito interessante, principalmente a correção que ele faz às odds. Depois, no vídeo número 2, falei deste menu das tables, cá em cima no canto superior esquerdo, não é? E também da importância do fórum, para verem os updates, verem o que é que ele faz, e também deste support ticket, sempre tiverem algum problema, enviem uma dúvida então para responder às vossas questões. Tipo, no vídeo número 3 falei do head-to-head, as estatísticas e todas as variáveis, tipo lucro, situações, se a equipa tiver a ganhar 1-0, qual é a percentagem daquilo que ocorreu quando jogava em casa, coisas desse género, muito interessante. E também falei das statistics, em que podíamos ver diversas variáveis, tipo vitórias das equipas da casa, empates, sei lá, golos marcados, cartões amarelos, cartões vermelhos, faltas, cantos, e podíamos comparar isso tudo relativamente umas ligas às outras, ou então relativamente a equipas. Muito interessante, até já utilizei essas mesmas tabelas no canal para vos dar uma ideia, para vos passar uma ideia. No vídeo número 4 falei de um menu muito importante para mim, que é o Upcoming. É o mais complexo do software. Mas porquê? Porque podem configurar vários filtros e num só espaço podem criar alertas, podem ver bandas de ILO, não é? Para ver qual era a ocorrência daqueles jogos, o que é que foi lucrativo ou não. Depois tinham o Advanced Statistics, podiam ver o head-to-head, os confrontos diretos nesse mesmo menu, podiam ver as estatísticas lá de golos, de vitórias, e de repente, quando calibravam isso tudo, quando definiam os filtros todos que tinham, podiam fazer em relação à primeira parte, segunda parte, em função do tempo, podiam exportar então o resultado dessa combinação de filtros que vocês desejavam para Excel. Podiam criar então uma lista dos jogos desse dia com esses filtros ativados, o que era ótimo. Eu utilizo muito este Upcoming. E depois também vos ensinei nesse mesmo vídeo a criarem os settings originais, não é? Para as vossas ligas preferidas. Se vocês gostam, por exemplo, só das ligas principais, em vez de estar sempre a carregar todas as ligas, todos os jogos que têm disponível de todas estas ligas, não, carrega só as vossas ligas que vocês gostam mais. Não? No vídeo número 5 falei dos 3 sistemas de rating que ele tem aqui de base, este com o botãozinho verde, não é? De certo, este rating V ou rating 5 em numeração romana e rating M Maker. São sistemas todos eles diferentes, dois deles são mais rígidos e o outro é mais complexo. O primeiro sistema faz uma ponderação entre a forma recente da equipa e o historial de Elo Rating de equipas semelhantes. O sistema Rating 5 só utiliza o historial das equipas em termos de Elo Rating, não faz a ponderação em termos de forma, apresenta depois outros dados, tipo as percentagens para os resultados corretos, o que pode ser bom para alguém. E o Rating Maker, este Rating M, e vocês podem configurar um sistema até 5 variáveis e fazer ponderações diferentes nessas variáveis. Mais complexo, tem que haver um trabalho de casa para vocês perceberem quais são os pesos e qual é a percentagem que querem dar a cada uma dessas coisas. Mas eu expliquei sumariamente todos esses sistemas de rating. No vídeo número 6 falei dos upsets. Os upsets as surpresas de mercado. Pegamos numa liga e vemos os jogos em que o favorito não ganhou ou o underdog ganhou, onde houve empates. Todas aquelas surpresas de mercado, com este menu podem identificar nas ligas que vocês mais gostam aquilo que aconteceu. Depois ele até calculava o lucro dessa seleção, quase que é uma análise histórica daquilo. Depois o filtro foi muito sumário, porque este é um filtro personalizado. Vocês, se quiserem, podem pedir ao autor para vos desenvolver um filtro para fazer uma pesquisa vossa. Pronto, não havia muito a dizer neste menu de filtro, eu raramente utilizo, mas estavam lá exemplos de filtros de outras pessoas. Por isso, podem ver, mas não havia muito a dizer aqui. No menu de golos, ele pega numa banda, se bem se lembram de Elo das equipas, podia ser uma banda de
de 100, uma variação de 100, uma variação de, sei lá, 150, e depois ia procurar equipas semelhantes, e depois, comparando as duas equipas, podíamos ver onde é que ocorriam mais golos, em que minutos ocorriam mais golos, onde havia mais over, onde é que eles ganhavam mais, etc, etc. Tinha lá uma parte de componente que podiam testar só uma parte específica de tempo, o que era interessante, apesar de eu não utilizar muito, porque achava mais interessante no menu que falei no vídeo 6, no Advanced Goals. É muito mais personalizável, é mais perceptível fazer alguns dos estudos, e realmente é um dos menus que eu gosto mais deste software, é o Advanced Goals e o Upcoming. E a parte de exportação é realmente aquilo que eu utilizo mais neste software, tá bom? Por isso é que eu dei mais detalhe ao vídeo 7 e ao vídeo 4, são os vídeos mais longos desta apresentação, mas expliquei bastantes coisas e dei-vos bastantes ideias, até fizemos um exercício prático no vídeo 7, não era, com a Bundesliga. No vídeo 8, por fim, falei dos módulos que eu não tenho, que eu não comprei, mas explico sumariamente, não é, o que é que cada um deles fazia. Criava um sistema de alertas para vocês pré-definidos, se vocês já soubessem que tipo de variáveis procuram, então aquilo depois envia-vos para o e-mail os alertas com 3, 4 dias de assistência, depende de quando as odds se calhar estão disponíveis, quando ele tem a feed disponível, mas envia-vos, mas não sei se é assim que funciona porque eu não tenho, não é? E depois a CGM Bet Lives, expliquei-vos a teoria, muito interessante, ver o vosso cálculo teórico da odd e depois comparar com a odd que estava no mercado, não é? Claro que o cálculo teórico da odd justa para esse jogo depois é com base no vosso sistema de Elo, faz um agrupamento de equipas semelhantes e termina uma odd mais ou menos justa, então para esse jogo. Interessante o modo live para alguns de vocês que às vezes dizem, não sei muito bem qual é a odd justa, quanto é que tem que estar no minuto 60. Pode ser um módulo engraçado, não se esqueçam que aqui ele utiliza uma banda, não é, de Elo e procura equipas semelhantes. Não tem a ver com a equipa especificamente em si, tem a ver com equipas semelhantes a essa equipa em que o elo de ligação é o Elo. Mas muito interessante este módulo live. Bem, malta, antes de finalizar então, quero-vos dar um exemplo dos dados extraídos, não é? Eu já apresentei isto também na minha página de Facebook. Os dados eram extraídos da CGM Bets e vocês podem criar, não é, a vossa listagem de jogos e os indicadores que acharem interessantes. Eu neste exemplo até no passado já fiz uns vídeos em que tinham coisas parecidas, mas por exemplo, nesta tabela eu tinha os jogos do dia, não é? Tinha as divisões, tinha as odds, utilizando um modelo de Elo onde é que tinha valor, depois fui buscar também informação do PPG, do Elo Rating, da forma corrente, que era a forma que ele utiliza na CGM Bet, pus aqui um separador para as médias de golos, com uma concatenação, utilizando dois valores, pus os resultados corretos, pus os remates à baliza por golos, aquele indicador que falei, remates genéricos por golos, cantos, amarelos, BTS, potential goals, isto era aquela história que eu utilizava na Poisson, pus o head to head e depois pus aqui intervalos de tempo também que retirei do software, né? De 25 a 45,05, comparei a odd da combinação das duas equipas com a média da liga, dos 70 aos 90 fiz a mesma coisa, dos 80 aos 90 fiz a mesma coisa, depois também fui ver, sei lá, over 1,5 na primeira parte, fui comparar também as odds médias de mercado da liga, digo eu, e as odds médias da combinação das duas equipas, para over 1,5 na segunda parte a mesma história e over 2,5 na segunda parte também, só para ter uma ideia, se houvesse um jogo maluco, às vezes há ligas em que é mais provável haver 3 golos na segunda parte, não é? Ou mais. Pronto, isto é uma ideia, não é? De um dashboard ou de algo que vocês, com os dados exportados, que é uma funcionalidade que eu utilizo muito, depois podem incorporar essa informação para criar algo deste género, ou então lá está, com os indicadores que são interessantes para vocês. Isto é um exemplo, mas vocês podem ter outras ideias para a vossa folha de Excel para depois trabalharem no dia a dia, sim? Ok? Vou voltar agora para o software. E pronto, malta, é isto. CGM Bets, como veem, eu acho que vocês apercebem-se que não é para iniciantes este software, por isso é que eu chamei a atenção logo ao início do vídeo, é para pessoas já experientes, havia muita coisa, mas e acham que é interessante para vocês, com tudo o que eu falei, pá, comprem, acho que é uma mais-valia, acho que vocês mesmo que comprem têm esse retorno no futuro, não é? Porque é uma licença vitalícia, pois não precisam de comprar mais, não é? Como é óbvio,
já viram que a pessoa em si faz muitos updates ao software, podem ver pelo fórum e vocês não pagam nada por isso. Quando ele cria estes módulos externos, pronto, depois se quiserem podem comprar ou não, aqui deixa ao vosso critério, eu não posso opinar muito, acho interessante, mas como eu não utilizo, não recomendo normalmente. Posso recomendar todo o software de base, não é? Como vos disse, mas isto eu não posso, isto cabe a vocês, tá bom? Isso cabe mesmo a vocês. Bem, não é para iniciantes, tem muitas vantagens este software, não é? Cuidado, como é inglês, pronto, as pessoas que não estão à vontade com o inglês poderão ter mais dificuldades. É um software que não faz por previsões, mas tem a Poisson, tem o calculador de Poisson, tem estes sistemas de rating que pode dar uma odd, não é? Mas a ideia dele não é tanto, se vocês seguirem às cegas e não perceberem o que estão a fazer, vão perder dinheiro, como é óbvio, não é? Falei dos pontos fortes, falei dos pontos fracos. Aliás, este software em tempos eu fui contra ele quando ele mudou para um modelo de subscrição. Porque inicialmente o software era licença vitalícia e depois houve uma dada altura, como é óbvio, ele é software developer, quis capitalizar, não é? E ganhar mais com o software. Faz sentido, mas só que o seu público-alvo já estava habituado à questão da licença vitalícia e entretanto ele depois voltou a esse modelo antigo, né? Se calhar não teve sucesso com o modelo de subscrição, se calhar teve críticas, não acompanhei. Eu não sei o que é que ele vai fazer no futuro, se vai tentar outra vez um modelo de subscrição, não ponho as mãos no fogo por ninguém, não é? Mas vejo uma grande valia no software, tá? Apesar do preço, e estamos em tempos de crise, não precisam de comprar já, mas se comprarem, ótimo. Tem o meu link na descrição, sim, e é um link, como vos disse, é um link de referência, ou seja, é o meu link de afiliação, se quiserem. Podem sempre também esperar por um desconto, não é? Ele às vezes costuma fazer no Natal, às vezes. Eu não sei, depois destes vídeos, se tiverem bastante visibilidade, ele se calhar entra em contato comigo e depois até me dá um cupão de desconto e eu, se isso acontecer, se isto tiver algum sucesso, esta coleção, esta playlist, até ele se calhar depois arranja-me cupons de descontos para vocês, não é? Porque ele, como é inglês, não tem tanto acesso ao nosso mercado brasileiro e português, porque não fala português e o software não está em português, precisa de alguém que faça esse trabalho por ele, não é? Neste caso fui eu, mas vejam, ele não pediu nada, ele realmente não pediu nada. Eu é que vejo muitos de vocês a gastarem dinheiro com muitos outros softwares e eu acho que este é um bom investimento para vocês. E depois de tudo o que eu disse, tirem as vossas conclusões, não é? Este software não vos vai fazer ricos, não vão ficar milionários com ele, mas realmente pode-vos ajudar e muito nas vossas análises, principalmente se estão numa fase já mais intermediária, não é? Se já não são aqueles iniciantes que não percebem o que estão a fazer, sim? Vá, um grande abraço, fiquem bem, partilhem esta playlist para quem estiver interessado na CGM Bets e se gostaram da minha apresentação, mais uma vez, utilizem o meu link, eu agradeço, como é óbvio. Um grande abraço, fiquem bem e até ao próximo vídeo.